que a gente vive hoje em dia, que as pessoas são as mais insatisfeitas que a gente podia imaginar que um dia acontecesse, é muito difícil a gente falar, fulano é completamente feliz, porque a gente nunca está satisfeito com o que tem. Você quer comprar o carro do ano. Quando você compra o carro do ano, que não tem mais valor para você, você já conquistou aquilo, você quer mais. E esse querer mais de uma forma desregrada também pode levar à melancolia, à depressão e aí casos mais sérios, né? A frustração, a privação permanente, ela muitas vezes é alimentada por uma cultura de mercado. Compre mais, adquira mais, não é seja mais, não é se realize, atinja a plenitude. Porque o objetivo do ser humano é a esperança permanente de plenitude, de que a gente possa se realizar enquanto indivíduo. Mas se você transfere isso para um processo de adquirir, inclusive adquirir amor, né? Também, tem pessoas que não se satisfazem. Eu tenho uma namorada, mas eu quero duas namoradas. Eu quero a esposa, mas quero ter um romance, e assim por diante. Mas não é porque muitas vezes a gente projeta a felicidade da gente em outras pessoas e outros lugares. Por exemplo, quero trabalhar na empresa X, porque lá eu vou ser feliz. Quando a felicidade está dentro de mim, não importa onde eu esteja. Tem aquele poema, né, do Manuel Bandeira, vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, vou ter a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Quer dizer, Passárgada não existe. É verdade. Não adianta a gente criar uma ilha da fantasia utópica e imaginar que um dia nós vamos alcançar. Nós temos que aprender a lidar, a conviver e habitar o nosso próprio eu, né? A gente muitas vezes em filmes, principalmente, quando a gente fala em pessoas com melancolia, com depressão, a gente vê pessoas com umas certas manias. De fato, pessoas com manias esquisitas podem, na verdade, demonstrar um traço de melancolia, de depressão ou algum outro problema psicológico que pode levar a isso? Bom, às vezes a movimentação maníaca, a conduta maníaca pode ser um elemento indicativo sinalizando depressão, mas também pode ser característico de outras doenças mentais, não é? Como o próprio bipolar e outras doenças, não é? Mas eu acho que deve ser muito difícil uma pessoa conseguir... Obsessivo e assim por diante. Mas uma pessoa conseguir passar muitas vezes para os seus familiares e para o médico aquilo que ela sente. A gente está falando de obsessão, de muitas vezes aquelas pessoas que têm o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, e que para elas aquilo é normal. Se ninguém da família chegar e falar, olha, você está fazendo isso repetitivamente, de uma forma complicada, ela não vai perceber. Mas será que essa pessoa consegue falar para o familiar, se ninguém falar, olha, eu estou tendo comportamentos que eu acho esquisitos? Isso não é raro de acontecer, doutor Chacon? É muito raro, porque, na verdade, todos nós, de alguma maneira, temos repetência, de alguma maneira todos nós repetimos. Se você observar com atenção em torno de si mesma, você vai perceber que seu pai, sua mãe, seu irmão e assim por diante, eles têm maneiras de pensar, têm clichês, nós temos filmes na nossa memória e a gente vai aplicando na nossa rotina, no nosso cotidiano. A questão toda é quando nós perdemos o controle sobre esses filmes e sobre esse repetitivo. Quando ele é compulsivo, quando você fica escravo daquele hábito. O senhor disse em transtorno bipolar, e hoje em dia a gente ouve muito falar, fulano tem transtorno bipolar, ele oscila muito da felicidade à tristeza. Como mensurar isso? Como saber se de fato não é normal? Porque todo mundo pode acordar mal-humorado, de repente ficar bem-humorado, ou vice-versa, e não pode não ter transtorno bipolar. Como que é feito esse diagnóstico? Eu apresentei um trabalho na Faculdade de Medicina da Universidade de Londres, no qual eu falava a respeito de nós podermos fazer a inserção na linguagem rotineira do conceito do multipolar. Na verdade, todos nós, de alguma maneira, oscilamos por vários estados de espírito durante o dia e às vezes por uma questão de segundos. De um segundo para o outro você vira e diz, que coisa incrível, de repente eu fiquei alegre, mas você ficou alegre por quê? Eu não sei, o passarinho cantou, alguma coisa te encantou e fez com que você ficasse alegre. Isso é um dote extraordinário da natureza e da vida, é uma presentificação que a vida nos oferece. O problema todo é quando isso se transforma numa montanha-russa perigosa. Quer dizer, quando você sai de uma euforia exagerada para uma depressão profunda, os americanos falam em depressão profunda,
da qual você não consegue mais sair pelos seus próprios recursos. Nesse momento, existe sim a necessidade de um amparo científico através de psicanálise, psicoterapia ou psiquiatria. Para ajudar a pessoa. Para ajudar o indivíduo, seja com medicação, ou seja, através da catarse e do processo de esclarecimento da análise. Em relação à melancolia, a gente também, muitas vezes, deveria buscar uma ajuda. Quer dizer, você percebeu que alguns dias você não está tão feliz quanto era, mas tem um problema aparente, ou você não consegue resolver determinado problema na sua vida sozinho. O certo não seria que a gente fosse até um psicólogo e falasse, olha, não sei, eu estou estranho, estou esquisito nesse período de 10 dias e eu preciso de ajuda. As pessoas têm medo de chegar com outra pessoa, parece que a gente se sente enfraquecido de se abrir, né, de falar o que a gente sente para o outro. E muitas vezes, eu acho bem posto a maneira que você coloca, e muitas vezes não é mesmo o caso, inúmeras vezes não é mesmo o caso também da gente psicologizar demais, porque essa é outra tendência paradoxal da nossa sociedade. De um lado, o preconceito contra, de outro lado, uma certa tendência exagerada de psicologizar. Quer dizer, os extremos, né? O indivíduo está triste. A tristeza é natural. Aí o sujeito acha, não, mas então manda essa criança logo para o terapeuta, para o psicanalista. Não, nós também temos direito, às vezes, de nos recolhermos em si mesmados na tristeza. É também uma necessidade, uma condição na nossa composição emocional. A tristeza faz parte, é importantíssimo. Nós temos que aprender também a conviver com a tristeza. Dizem que os psicopatas, aí o doutor Jacob melhor do que pode dizer isso, os psicopatas são justamente pessoas frias porque não tem esse tipo de oscilação, esse tipo de amor e muitas vezes eles são super lineares, sempre iguais, não tem essa oscilação leve como a gente tem que ter, né? Isso que você descreveu até com a mão é a flexibilidade necessária para que a gente possa fazer a conjugação entre o íntimo e o extimo, quer dizer, aquilo que está fora da gente e aquilo que está dentro da gente. Às vezes uma pessoa me procura e diz, olha, ontem eu recebi a notícia de que eu perdi o emprego e eu acho que eu não estou bem, eu acho que eu preciso de alguma medicação, enfim. Se ele estivesse bem, seria um problema, né? Exatamente. Quer dizer, o sujeito perdeu o emprego, está desempregado, ele tem que chorar. Se ele estivesse pulando, aí sim a gente teria que ficar atento. O que aconteceu? Ou então ele estava louco para se ver livre desse emprego, né? Exatamente. Quer dizer, ou uma coisa ou outra. A gente muitas vezes busca aquelas fórmulas mágicas. E aí eu acho que é um grande problema quando a gente abre uma revista, quando a gente assiste um programa, as 20 fórmulas mágicas para você ser feliz, as 10 fórmulas para você saber se você é uma pessoa deprimida. Porque muitas vezes a gente lê, a gente se encaixa, pelo menos de cada 10, 8 daquelas, em algum momento da vida. Claro. Então é complicado quando a gente tenta colocar numa média, como todas as pessoas são, não é? Eu acho que a gente devia fazer um esforço permanente de deixar essa ideia de felicidade absoluta no país da utopia. Na realidade, o ser humano, o que pode fazer é aproveitar cada instante da sua história, da sua biografia, para um encontro permanente com ele e com os outros. Muito mais do que isso, é mentira ou é promessa de candidato. É tipo daquela coisa que a gente vê às vezes um artista, uma pessoa famosa, dizendo que é extremamente feliz por todos os aspectos da vida, que é a pessoa mais feliz do mundo, e depois você fica sabendo que ela é uma pessoa extremamente infeliz, que se droga, que busca outros meios de tentar camuflar a verdade, né? E essa ficção, essa fantasia que o indivíduo cria, acaba se transformando numa armadilha, e numa armadilha perigosa. Este também é um fator de depressão. Quer dizer, você criar uma idealização excessiva, que obviamente você não vai atingir, e vai recalcar as possibilidades do concreto. Porque o que a gente tem é exatamente isso, só isso, isso. O que é? É todo o composto, é toda a complexidade que orna, que fica à nossa disposição. As nossas mãos, os nossos pés, os nossos olhos, o nosso coração, o nosso sentimento, a nossa capacidade de atuar diante do mundo e de mudar a realidade. Mais do que isso é onipotência.